Qual é o melhor plano alimentar para as pessoas que queiram parar de comer açúcar e comida processada? Hoje o meu review é sobre isso, e para a gente entender isso, a gente precisa entender que existem 3 grupos diferentes de pessoas. Existem um primeiro grupo de pessoas que não tem nenhum problema alimentar. Elas não têm um apreço por coisas doces, elas apreciam boas refeições, mas elas não têm... O problema da vida delas não é a comida. Elas não têm nenhum problema com comida. É aquele tipo de gente, a gente sabe que esqueceu de almoçar, que quando foi ver ainda não almoçou, são 4 da tarde. Então a alimentação no dia dela é uma coisa que ela lida de forma muito tranquila. Se tiverem coisas melhores, talvez ela coma um pouquinho mais, mas ela não tem problemas de compulsão, ela nunca teve nada disso. Ela tem uma relação bem tranquila com a comida e muitas delas, gente, não tem interesse nenhum em comer, né? Não gostam de comer, aquilo ali realmente não é um ponto na vida delas. Existe um segundo grupo de pessoas que são pessoas normais, que existem momentos que querem comer um pouquinho mais de carboidrato, mas que gostam de carboidrato, tipo, elas não entendem o café da manhã sem pão, né? Elas, quando vê um bolinho, ficam felizes, mas elas conseguem se controlar. Essas pessoas, esporadicamente, podem comer um pouco mais, né? De repente, em situações emocionais, procuram coisinhas mais doces, um pouquinho mais de carboidrato, mas elas têm uma boa relação com a alimentação, assim, né? Pode acontecer aqui da pessoa estar atravessando uma fase muito difícil ou dela ter tido traumas e coisas na infância e ter desenvolvido um comer emocional. Mas a forma como ela se alimenta talvez seja relacionada a questões emocionais, tá? Então essas pessoas, elas, se não conseguem moderar, podem aprender a moderar, né? E para essas pessoas, como normalmente elas têm controle do quanto elas estão comendo, elas... se tiver um bolo feito com adoçante ou feito com açúcar saudável, ela vai conseguir comer um pedaço daquilo, ela não vai ter problema com aquilo. Existe um terceiro grupo de pessoas, gente, que é o grupo para quem esse Instagram é feito, que são as pessoas que já desenvolveram um vício em açúcar e comida processada. Para nós, gente, porque obviamente me incluo nessa categoria, a gente precisa entender que a gente tem uma sensibilidade especial ao carboidrato. O prazer que a gente tem ao consumir carboidrato não é o mesmo que essas outras pessoas, porque o nosso cérebro, ele é mais sensível ao estímulo da dopamina, enfim, que o carboidrato traz. Então a gente precisa entender essa realidade. Nosso cérebro funciona de uma forma diferente, a nossa resposta ao carboidrato é diferente. Então você tem que entender mais ou menos que nem quem é, por exemplo, alérgico a camarão, entende? Entenda mais ou menos assim o que acontece com a gente. Camarão é bom? É bom. A pessoa que tem uma alergia, o corpo dela reage de uma maneira diferente a determinada substância do que as outras pessoas. Então, o nosso é assim em relação a açúcares e carboidratos, tá? A gente tem uma resposta no cérebro que é diferente do que as outras pessoas. E por causa disso, como o nosso centro de recompensas no cérebro foi alterado, por todo esse processo, que veja, isso é uma coisa que é construída em anos, né? Ninguém torna-se viciado em alguma coisa do dia para a noite. Isso são anos que aquilo já era mais gostoso que para os outros. Você gostava de comer aquilo mais do que os outros, você comeu aquilo mais do que os outros. Então, o consumo repetido por anos e anos e anos, caso você já tenha essa predisposição, porque a predisposição é fundamental, senão essa mudança não acontece. Mas no caso de você já ter essa predisposição, o teu cérebro alterou. E uma vez que ele foi alterado, a tua sensibilidade a açúcares e carboidratos chega no extremo. Então, ao consumir esse tipo de produto, você perde o controle, né? Você tem o teu dia tomado por coisas, por pensamentos em comida, né? Você pode estar aqui tentando trabalhar, se você souber que na geladeira lá embaixo na sua casa tem uma torta, aquilo não sai da sua cabeça, entende? Você fica o tempo inteiro sendo chamado por aquela comida. Se você vai num evento que tem determinado coisas que você sabe e você gosta de comer, você já fica, extremamente ansiosa e feliz porque você vai comer aquilo. Então, a nossa relação com a comida, ela é completamente diferente do que a relação das outras pessoas. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós temos um cérebro, né, que tem uma sensibilidade maior, que nos causa padrões comportamentais diferentes, como a questão da obsessão, como a questão da compulsão, e a nossa realidade é diferente. Então, o plano alimentar que a gente tem que seguir não tem nada a ver com o plano alimentar que as outras pessoas têm que seguir, tá? As outras pessoas podem resolver parar de comer açúcar e substituir o açúcar por açúcares naturais, como mel,
por adoçantes, como xilitol, então, todos esses aí, elas podem fazer receitinhas, né, que lembram um alimento, tipo, sei lá, uma receitinha fitness de brigadeiro. Então, não é um brigadeiro, mas é um troço com whey protein, leite em pó e não sei o quê. Então, para essas outras pessoas, isso vai funcionar. Para a gente não vai, gente, tá? É isso que eu preciso que você entenda. Se você percebe em si a questão do vício em açúcar e comida processada, você tem que tirar o sabor doce da tua vida. Tem que abrir mão disso daí e isso vai te trazer uma paz que você não consegue nem imaginar. Porque a verdade, gente, é que para as pessoas que têm uma questão do vício em açúcar e comida processada, o peso sempre pode ser ou não um problema, mas a falta de paz mental é absurdamente um problema. Porque você tem o tempo inteiro pensando e se preocupando e lidando com questões extremamente cansativas, né? Que é, cara, se eu comi, se eu vou comer, então eu já comi, daí depois eu como menos. Nossa, mas eu já comi, então amanhã eu vou 2 vezes pra academia. Nossa, e agora porque eu comi, então amanhã eu vou fazer jejum. Então, gente, é um inferno, tá? A vida das pessoas que tenham a questão do vício em açúcar e comida processada é um inferno. Porque todos os vícios, né? Porque o nosso pensamento, ele é completamente abduzido pelo vício, entende? Então a gente tá toda a vida navegando naquilo. Então, para nós, você tem que tirar 100% açúcar e comida processada da tua vida e você vai ter paz. Então você precisa entender que você tem que comer ingredientes. Ah, mas o que eu vou comer? Gente, você vai comer tudo. Você vai comer tudo. O mundo tá cheio de coisas maravilhosas para você comer. Você só não vai comer açúcar e comida processada. O problema é que quando a gente tá muito nesse padrão do vício, a gente não consegue nem entender o que tem para comer. E a gente nem gosta tanto das outras coisas. Mas acredite em mim, a hora que você tirar o açúcar, que você tirar a comida processada, você vai gostar de comida. Entendeu? Você vai gostar de coisas grelhadas, você vai gostar dos vegetais. Aquilo, gente, é muito bom. Comida de verdade é muito gostoso. É muito gostoso mesmo. Então, acredite em mim, tá? O nosso plano alimentar, ele não tem nada a ver com o plano alimentar das outras pessoas. A gente tem que tirar o sabor doce, não tente negociar com a doença, com esses adoçantezinhos, com essas receitinhas fits, você vai perder. Cedo ou tarde você vai perder. Então, você tem que construir uma vida onde não existe nem açúcar, nem comida processada. Você vai ter que começar a... Gente, o nosso processo, ele tem uma parte que a gente tem que mudar a alimentação, mas a gente tem que mudar a vida. Porque a gente precisa construir uma vida onde a gente possa navegar na vida sustentando a nossa abstinência, entende? A gente tem que ir para terapia, a gente tem que construir rotina. Então, o plano alimentar pra gente, ele é uma parte. Porque enquanto a gente não fizer toda essa mudança, não adianta a gente achar que você vai tirar o açúcar branco, que você vai colocar o adoçante e que isso vai durar. Não vai, gente, tá? Não vai durar. Cedo ou tarde você descamba. Então, não tenha medo, acredite no poder, né, da alimentação. Tire completamente tudo que é doce da tua vida, né? Pode comer frutas, normalmente, sempre com as refeições, mas não tenha medo, gente, tá? A coragem é própria dos adictos, tá? A gente tem mais coragem que todo mundo. Confia nisso daí, toma a tua decisão e começa a construir uma vida sem açúcar, tá bom? Então, beijo, gente, fica com Deus.